tarde, bem-vindos! Alto Astral tá no ar. Estou muito feliz por mais um dia, 7 de maio, estamos aqui juntinhos para poder trocar muito. O programa hoje está uma delícia e eu confesso para vocês que essa pauta não parecer um pouco, de repente, diferente, né? A gente pode falar, meu Deus do céu, herança emocional, que tema é esse? Pois bem, ele faz tão parte do nosso ser, tão parte do nosso dia a dia, que nós queremos compartilhar com você muitas informações sobre isso. Sobre o que você acredita que você carrega aí, que não é seu, que não te pertence, mas que pertence, de repente, aos seus pais ou aos seus avós. Você se vê olhando, fala, meu Deus do céu, como eu acabo repetindo o padrão? Como isso acontece com a minha família, de repente está acontecendo comigo hoje. E como é que a gente pode encerrar isso ou mudar esse ciclo, né? Para as novas gerações ou até para a gente. Será que dá e como dá? E nós vamos saber como fazer isso com as nossas convidadas que são expertas nesse assunto. Com muita alegria que eu recebo hoje Dani Robatini, que é empresária, psicoterapeuta e consteladora sistêmica familiar. Que alegria receber você, Dani. Bem-vinda ao nosso encontro. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço também a presença das colegas aqui e de todos os outros convidados. Eu estou muito feliz em recebê-la aqui, viu? Olha, quando a gente fala desse tema herança emocional, muitas vezes a gente não consegue identificar isso, mas todas nós carregamos muita herança emocional, né, Dani? Com certeza, todos nós fazemos parte de um sistema e por isso mesmo que a gente herda esses resíduos emocionais dos nossos ancestrais. Então, por exemplo, dentro da constelação familiar, é possível identificar esses padrões e, aliás, pelo sintoma você consegue perceber na abertura do campo e aí são todos os fenômenos que vão aparecendo, que vão revelando esses emaranhamentos que a gente chama, esses nós, né, que impedem que fluam para aquela geração nova, tudo que vem com a vida, a prosperidade, a saúde. Enfim, então a gente consegue perceber pelo sintoma que a pessoa traz que existe essa lealdade sistêmica. E a gente consegue identificar isso quando a gente percebe uma repetição de padrão familiar, por exemplo. Entraves que meu pai e minha mãe tiveram, eu passo a ter. E de repente sem nenhuma conexão. Estou vivendo isso porque é aí que vem a herança? É bem isso mesmo? Quando a gente vai fazer um atendimento com a terapia da constelação, que a gente fala que é uma intervenção terapêutica, porque quando você passa por esse processo, se você absorve bem essa experiência e aproveita a libertação que ela proporciona, você não precisa necessariamente constelar mais esse tema. A não ser que surja fatos novos, que sirvam como gatilho, e aí pode ser necessário. Então, a gente fala que é uma intervenção por essa razão. Você não precisa ficar fazendo constelação, né? Então, o que você perguntou em relação a perceber na família que existem outros padrões semelhantes, né? É justamente quando a gente vai fazer uma entrevista anterior, a gente pergunta se existem casos parecidos na família, sim. Que isso é um indício de que há um emaranhamento e que, por isso, a gente pode estar... Geralmente tem. Geralmente tem, todos nós, né? Interessante. Dani, o que é constelação familiar? Então, como eu já falei anteriormente, a constelação é uma intervenção terapêutica que acontece no campo do sistema familiar da pessoa. E o que é um campo? O campo é uma extensão invisível de nós mesmos. Então, a gente observa, por exemplo, mais facilmente na natureza, quando os pássaros voam todos assim, em sincronia, os cardumes de peixe e os animais migram de uma região para outra. Existe algo que envolve todos os indivíduos daquela manada, por exemplo, e que vai direcionando as coisas e existem muitas trocas de informações ali, que são silenciosas e são invisíveis. Então, nós também somos seres sociais e fazemos parte do nosso sistema e a gente está aí recebendo informações a todo momento. Desde a concepção, inclusive. E nós podemos afirmar que é um método terapêutico? Sim, é um método terapêutico. Sim. Agora, Dani, é um grande abracadabra quando nós descobrimos, né, o indivíduo entende que, de repente, aquele processo raivoso que eu tenho na minha família, que é do nada, com meu marido, ele é despertado por mim mesmo e não por ele? Porque muitas vezes o que ele está provocando em mim não é ele que provoca, sou eu que tenho dentro de mim por causa das minhas heranças, né? E não por causa do meu marido. E o que a gente faz muitas vezes é culpar o outro, culpar o marido, culpar a mãe, culpar o filho, mas a questão está na gente. Sim, eu vou citar aqui Paulo Freire, que ele é um educador que todo mundo conhece, né? Ele dizia assim, que ninguém educa ninguém, mas ninguém se educa sozinho. Então, é bem por aí. Eu preciso do outro para me conhecer. Então, o outro passa a ser um gatilho para que eu possa perceber o que eu trouxe
para desenvolver, porque eu estou envolvida com essas coisas aí. Então, eu preciso agradecer o outro. Seria dentro dessa visão transpessoal, esse processo, a gente agradeceria essa oportunidade da convivência, porque isso está nos ajudando no nosso processo de libertação, se eu estiver consciente disso, né? Então, por exemplo, você falou da raiva. Eu vou falar um pouquinho dentro do sistema como isso pode acontecer. Um filho que não se sentiu visto pelo pai. E isso trouxe para ele uma dor de não ser visto, que seria um sentimento primário. E ele não soube como lidar com essa dor. Então, ele sentiu raiva em decorrência disso. Então, que seria um sentimento secundário que vai dar uma compensada nisso daí. É tudo inconsciente. Então, nas relações, ele leva essa raiva. E toda vez que ele não se sentir visto, isso dispara. Ele vai ser agressivo. Ele vai ser agressivo. Então, é um padrão de comportamento raivoso. Né? E que aí, numa constelação ou numa outra intervenção terapêutica, né, como as colegas estão falando, é possível você perceber. Você falou do abracadabra, é bem assim. Porque quando você cai em si, aí acontece uma metanoia. Você abre a mente, você se abre para aquilo e você tem condições de fazer um processo alquímico em você. Então, é justamente sentir o que eu sinto. Essa é a chave para eu poder me libertar das emoções que estão reprimidas e que eu nem sei. Então, fala-se tanto em reforma íntima, como eu vou reformar uma casa se eu não adentrar nos cômodos, se eu não souber o que eu tenho ali para trabalhar. Fato. Então, pensa na casa psíquica da mesma forma. Fato. Né? Tem idade para fazer? Idade mínima? A constelação, vamos supor, dependendo da forma como quem vem, eu quero constelar a minha dificuldade de relacionamento com o meu filho, que é criança. Então, a mãe vai trazer essa questão, ela vai constelar a relação com o filho, e o filho também é liberado nesse processo. Então, é claro, ele não tem a consciência para vir e buscar, mas ele pode ser beneficiado numa intervenção assim. Luiz Eduardo, gente, boa tarde, Paty. Eu gostaria de perguntar se existe aquele ditado o ditado assim, me dê uns 5 minutos. Quando vi, eu já fiz. Isso mesmo existe ou é só um ditado mesmo? Parece que é uma questão da impulsividade que vem, talvez um aspecto mais instintivo. Quando vi, já fiz. Isso tem a ver com os nossos padrões, que a gente está falando da raiva, a gente está falando, pode falar do medo e toda a parte instintiva que compõe a gente, que a gente precisa estar conhecendo, estar percebendo. E esses 5 minutos é uma oportunidade de você perceber. Porque nesses 5 minutos você vai fazer alguma coisa que vai gerar uma consequência e você vai, de repente, precisar conviver com esse resultado, né? E muitas vezes é isso que faz a pessoa buscar esse autoconhecimento. Olha, eu gostaria de ser menos impulsivo, porque isso está me trazendo situações que está sendo difícil de remanejar, de lidar depois. Então, aí a gente vai numa terapia, inclusive, na própria constelação, qualquer coisa que traga sofrimento, dor, sintoma, doenças físicas, qualquer coisa é possível ser constelada. Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho assim uma dificuldade de aceitar a minha mãe, quero constelar a minha mãe. Eu falei, olha, não vai rolar, né? Você vai precisar constelar o que a sua mãe causa em você. E aí ele falou, causa angústia, então você vai constelar a angústia. E aí a gente coloca um representante para esse sintoma. E nós vamos perceber que ele vai ser tipo um balizador, um termômetro ali. Nós vamos perceber aonde, que geração, porque normalmente o sintoma ele é um excluído, né? Então, em relação de constelação, depois eu quero falar sobre essas 3 leis que tem no sistema. Sim. Muito importante. Melhor. Olha, Dani, tem uma pergunta aqui para você. Deixa eu pegar. Diz o seguinte, boa tarde, estou ligadinha no programa, adorando esse bate-papo, tenho muita vontade de fazer a constelação, leio muito a respeito. Um beijo para você, Dani. E para fazer é simples? A constelação? Para fazer é simples. A gente tem a individual, né, que pode ser marcado durante, no meu caso, né, a gente atende no espaço Samadhi, e pode ser marcado durante o dia, uma sessão, 1 hora, 1h30. A gente faz uma estrutural ou uma familiar, mas dentro de uma modalidade individual, que é eu, constelador e a pessoa. E a gente utiliza objetos, âncoras, bonequinhos, o que for, assim, no momento que fluir, para a gente fazer a representação dos integrantes do sistema. Ou em grupo, que eu também faço à noite, depois das 19, porque eu preciso da participação de representantes, o pessoal trabalha, né? Sim. Então, a gente faz à noite durante a semana também. Então, é bem simples, tá marcando para fazer. Dá para ser feito facilmente, né? Não Sim, tem um processo. Facilmente. A Sandra Terezinha. Oi, Alto Astral. Oi, Sandra. Eu tenho dificuldade em aceitar não como resposta. Olá, Mila. Se sou contrariada, fico muito angustiada. Isso tem alguma relação com o quê?
O não é tão importante quanto o sim, né? A questão do não é que muitas vezes tem um grande não interno, tem uma grande negação, não aceitação de si mesmo, né? E é inconsciente. Então, numa abordagem terapêutica é possível você olhar para isso e aí você conseguir lidar melhor com os não que vêm. E vale a pena a gente prestar atenção nisso, né? É isso que nós queremos levar para você de casa hoje. Tem alguma coisa que te irrita facilmente? Comece a olhar, fala, por que será que isso me faz perder tanto controle? Olha, eu sou a Dulcineia de Brito, estou amando a matéria de hoje. Parabéns pelo tema. Um grande abraço a todos, especialmente para a Luciana, que já acompanhou o trabalho dela por um bom tempo. Ela é ótima. Dani, percebo que eu tenho um conflito com o que penso e quero e com o que minha mãe faria. Sempre antes de tomar atitude, penso o que minha mãe faria, com receio se é o que devo fazer. Isso me trava, principalmente quando o assunto diz respeito à minha postura com minha filha. Isso é herança emocional, respeito ou medo de ser criticada? Essa é a participação da Helenise. Muita gente vai se identificar com você, Helenise. Com certeza, se você está seguindo o que a tua mãe espera de você ou o que sua mãe faria, você provavelmente está em lealdade sistêmica. Então, no movimento de constelação, você dá para perceber e a pessoa perceber isso e conseguir desativar essa lealdade, porque cada um tem o seu destino. É importante a gente perceber, porque você estava falando da importância da diferenciação. A gente chega numa fase da vida que a gente está num ponto de mutação para fazer essa diferenciação. Então, vem as crises, né? A crise da maturidade, da meia-idade, o nome que você quiser dar. Porque para pertencer, que é um instinto muito forte nosso, de todos nós, a gente vai para fazer parte, a gente vai abrindo mão de coisas e muitas delas são essenciais para nós. Verdade. Então, a gente vai se moldando, né? Como o colega falou do bonsai lá, você vai se moldando para você fazer parte, para você receber alimento emocional, para você ser aceito, para você ser amado, enfim, tudo aquilo lá que todos nós necessitamos. Chega um momento que você tentou cumprir todos aqueles protocolos do que era esperado pelo teu sistema, por aspectos seus que você não conhece. Depois eu quero falar um pouquinho dessa questão da complexidade do indivíduo também, né? E aí você fala, poxa, eu fiz tudo aquilo lá que esperava de mim, eu não consigo me realizar, não consigo ser feliz, não prospero na minha profissão, não consigo ficar com ninguém, nenhum relacionamento flui, dá certo. O que será que está acontecendo? Então, é o momento de você olhar para essas lealdades, esses emaranhamentos, porque você começa a seguir o destino daquele antepassado. A sua vida vai ser exatamente dentro daquilo que aconteceu lá atrás, com o que veio antes. Porque você não sabe que você está vinculado àquele destino. Então, quando vem uma narrativa assim, a gente fica muito evidente essa lealdade. E aí você precisa fazer a diferenciação. Mas ela só acontece quando você honra os antepassados. E tem um cara que há 2000 anos atrás veio, né, e disse honrai pai e mãe. Ele já era constelador também, dentre outras coisas. Né? Porque a gente precisa reverenciar aqui dentro no coração e incluir todo mundo que veio antes, porque se não fossem esses antepassados, a gente não estaria aqui. E eles nos deram muita coisa, e muita coisa é necessária, boa, e eu continuo, porque faz parte daquilo que eu vim fazer. É um recurso, é uma ferramenta para tudo aquilo que eu vim fazer. Mas tem coisas que me atrapalham, e tem coisas que eu preciso reverenciar e deixar com quem é do destino. Sabe? E como eu quebro esse ciclo? Primeiro, você fazendo essa conscientização de que você está preso. Porque a gente não sabe que está preso, né? Mas só o fato da consciência já é um passo, né? Ela mesma já admitiu, eu tenho medo de decepcionar minha mãe. Mas a consciência, como ela falou, eu tenho um conflito entre o que eu penso e o que eu sinto e o que eu faço. Na medicina chinesa, né, é bem assim, né? Pensar, sentir, fazer e fluir. Então, são âmbitos de consciência que estão conflitantes. Então, provavelmente, isso acaba gerando até alguma somatização, uma dor em algum lugar, onde tem um nó. Então, aí esse cara há 2000 anos também falou que seu sim seja sim, né? Que haja uma coerência entre o que você pensa e o que você sente. Mas se eu nem sei o que eu sinto? E o sentimento é mais profundo, é a origem de tudo o que eu penso. Então, eu preciso descobrir o que eu sinto. E o que eu sinto está muito emaranhado com o que os outros sentem. Então, essa diferenciação ela vai acontecer quando eu me conscientizo desses padrões que eu estou presa, e aí sim eu honro, e aí eu sigo
E digo, né, papai e mamãe, continuo sendo sua filha, amando vocês mesmo se eu fizer diferente. Nossa, que lindo isso! Amei! Olha, a Sandra trouxe um tema que eu achei muito interessante, uma questão que eu achei muito interessante. Adorei o tema. Onde está o nosso eu? No cérebro ou no coração? Vale sacrificar minha vontade para manter o equilíbrio emocional? Sandra, que questão fabulosa. Dani, ajuda ela e me ajuda junto, que eu adorei a pergunta dela. Quando a gente fala de eu, a gente está falando do indivíduo, né? Então, a gente também fala do eu menor e do eu maior. Já é um termo que seria uma versão mais ampliada de mim mesmo. Então, depende. O eu pode estar no meu umbigo, que aí as pessoas falam, você só olha para o seu umbigo, né? Que é o chakra do Manipura, que é o chakra da individualidade. Como o eu pode estar também no coração, que aí seria o meu eu maior, que aí quando eu estou nesse nível de consciência, eu amo, eu acolho, é um amor mais universal. Então, o eu vai caminhando para uma essência que é não local, né? Que aí está em tudo. E aí eu olho para o outro e eu namastê, né? O Deus que é em mim, saúde o Deus que é em você. Que é lindo demais, né? Ô, Dani, a gente precisa ir concluindo. Eu queria só fechar muito com você para falar desse processo da hipnose e da regressão, que muita gente se liga a isso a processos espirituais, né? Também fica um pouco, tem muita gente que tem preconceito porque não conhece. Só para a gente concluir, que ajuda nesse processo de ter contato com essas heranças emocionais, né? Sim, eu costumo sempre que as pessoas buscam para se conhecer, então eu digo, olha, vamos olhar para o teu sistema familiar para ver os emaranhamentos e você entender qual é o seu local, o seu lugar nesse sistema, porque no seu lugar você tem força para realizar. E então aí são as 3 leis, ordem, pertencimento e a lei do equilíbrio, dar e receber, que eu precisava citar essas leis, Verdade. né? É pena que o tempo é curto. Mas eu também sugiro para que a pessoa conheça o seu sistema individual, porque a alma é uma multidão de eus. Então, se hoje a gente está vivendo uma configuração que dura aí da certidão do nascimento até a certidão de óbito, que isso que eu sou, na verdade, eu estou, né, que vai passar, porque é transitório. Eu já tive outras histórias, eu já tive outras existências em configurações diferentes. E elas falam no meu campo, elas têm voz nos meus pensamentos. Então, a gente precisa também fazer uma investigação de quais desses eus eu preciso integrar, que também está excluído. Da mesma forma como funciona na constelação, a gente pode tratar como um sistema individual. Então, eu incluo, que no xamanismo chama resgate de alma, né? E aí a pessoa fala, eu estou desanimado, ânima é alma, então eu estou faltando pedaços meus, que eu preciso resgatar. Então, através da regressão de memória, que a gente pode estar simplesmente se abrindo para isso, através de uma semi-hipnose, porque a hipnose tem a conotação de ser um estado de consciência em que eu não sei muito bem o que está acontecendo, e eu estou trazendo informações, e depois que eu volto desse transe, eu não me lembro. Por isso o medo, muitas vezes. Por isso o medo. No nosso método que a gente usa da BPR, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, a gente ajuda a pessoa a chegar num estado de semi-hipnose. Ela fica presente e consciente o tempo inteiro, mas trazendo as informações do inconsciente. Então, isso sim conscientiza e permite que você se conheça e mude padrões que vêm de antes de nascer e que tem a ver com o teu sistema familiar, porque semelhante atrai semelhante. Então, são nós também que tem a ver com o passado. As repetições, muitas vezes, né? Isso, e aí a regressão ela vai permitir isso, que você se conheça e se integre. E aí o ruído interno diminui e aí você pode ouvir o seu eu maior. Maravilhoso. Entende? E as pessoas têm medo de voltar, né, com essas coisas da regressão. E não volta, não, porque você quebra, né? Na verdade, você já está lá, sem saber. Boa. E vem a ressonância do passado, como uma corda de violão, trazendo aquelas sensações, sentimentos, pensamentos. Quando você faz a regressão, você vai naquele momento que você está preso e você se libera. E aí a gente estimula a pessoa a lembrar o que aconteceu depois. Então, ela sai de uma ressonância traumática para se sintonizar numa situação em que ela ficou melhor. E aí isso já traz benefícios, né, automaticamente. Quero muito agradecer, Dani, pela sua presença, que contribuiu demais ao nosso encontro. Vamos ter que fazer muito mais, porque eu não quero deixá-las embora. Muito grata, viu, Dani? Um beijo no coração. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau. Gratidão, equipe.